Vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, o que é um sistema de informação, né? O sistema de informação ele pode ser entendido, né, como uma entidade complexa e organizada que capta, armazena, processa, fornece, usa e distribui a informação, pessoal. Então, por que eles são desenvolvidos? Para automatizar esses processos mais simples aí que a gente tem, que são processos repetitivos, a gente chama de processos operativos. Então, a gente faz uma atividade repetitiva ali todo dia, coisa e tal, a gente vem com esses sistemas de informações aí operativos. Então, os SCBDs são muito utilizados nesses sistemas. Nós temos várias categorias de sistemas, tá? Aqui nós vamos falar os mais simplesinhos, tá certo? Nós não vamos tocar de sistema de apoio à decisão, coisas mais elaboradas, porque nosso foco aqui é banco de dados, tá certo? Mas é importante lembrar disso. Então, como é que são organizados esses sistemas, pessoal? Então, por exemplo, a gente detecta um problema, chama o cara, um analista de sistema, e ele vai tentar entender esse problema e mapear esse problema para o mundo computacional, tá certo? E o que a gente quer? Vamos simular aqui uma universidade, tá certo? Então, a universidade tem lá seus processos operativos, cadastrar professor, cadastrar aluno, cadastrar nota de aluno e assim por diante. Como é que funciona por trás das cortinas, né? Então, a gente tem aqui a gente chama de interface com o usuário, né, que roda no browser, né, no navegador da máquina cliente. A gente se conecta a um servidor, né, de aplicação, né, um servidor web, e esse servidor, pessoal, ele se conecta com um servidor de banco de dados, que é o motivo do nosso curso. É aqui que a gente está preocupado. Então aqui seria desenvolvimento, a gente usa uma linguagem tipo Java, Ruby, tem várias linguagens que a gente pode usar para desenvolver essas aplicações, tá certo? Só que o foco do nosso curso é que o nosso SGBD. A gente diz que é o dispositivo de persistência das informações, onde as informações vão estar armazenadas. Então, a gente vai querer armazenar essas informações de maneira organizada. Como o nosso curso é sobre sistema de banco de dados relacional, nós vamos organizar nossa informação em tabelas. Então, nós vamos ver como essas tabelas são organizadas e a partir daí a gente vai fazer, né, as nossas consultas. Então, tá lá, pessoal. Isso aqui é o motivo do nosso curso. É entender como é que a gente vai recuperar esse dado armazenado no formato relacional, ou seja, em tabelas. Tá certo? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal, como é que surge um projeto de banco de dados? Né? É um projeto de sistema, na verdade, tá? Mas a gente vai focar aqui em banco de dados. Então o analista de sistema, ele foca o mundo natural, ele observa o mundo natural. Aqui a gente está simulando, sei lá, um ambiente acadêmico, alunos e professores. E a partir daí ele levanta os principais conceitos e o relacionamento entre esses conceitos. Então aqui ao observar ele sabe que professor ministra disciplina, aluno se matricula em disciplina e por aí vai. A partir daí ele vai gerar modelos. O modelo, pessoal, nada mais é do que uma representação simplificada de uma realidade. Então, aqui no nosso caso, no projeto de banco de dados, ele observa essa realidade e gera um modelo conceitual. Então, ele olhou o professor no mundo natural, tá certo? A partir daí, ele modela o professor. Aqui tem uma característica importante, pessoal, que a gente diz que é a abstração. Ou seja, quando ele olhou para professor, e aluno no caso, só estou focando no professor para simplificar, ele sabe que o professor tem altura, cor de olhos, tipo sanguíneo, tudo isso. Só que para esse sistema aqui só nos interessam os seguintes atributos, CPF e nome. Isso é abstração. É eu ter a capacidade de olhar alguma coisa e representar apenas aquilo que me interessa. O que não me interessa, eu ignoro. Eu não estou preocupado em saber qual a altura do professor aqui no ambiente acadêmico. Se fosse um ambiente hospitalar, essa mesma pessoa teria outra interpretação. Aí eu teria o tipo sanguíneo, pressão sanguínea, data de nascimento e por aí vai, beleza? Então a gente desenha um modelo conceitual, a partir do modelo conceitual a gente vai desenhar um modelo lógico. O modelo lógico, no nosso caso, como é banco de dados relacionais, são tabelas, beleza? Então aqui ó, a gente desenhou a tabela com as colunas que nos interessam. E aqui é a instância de professor, é a ocorrência de professor. Então, nossos dados em bancos de dados relacionais vão ficar organizados assim, em tabelas. Beleza? Facinho, né, pessoal? Então, o analista fez todos os modelos. O modelo nada mais é do que uma representação simplificada de uma realidade. A partir desse modelo, o que acontece? Esses modelos são enviados aos desenvolvedores e o nosso projeto é implementado. Beleza? Então é assim que funciona um projeto de banco de dados, tá certo? Vamos lá. Então tá lá, pessoal. Então o que é o banco de dados? O que é banco de dados? Vamos para a definição. Banco de dados é um conjunto de dados integrados, né, que tem por objetivo atender uma comunidade de usuários. Então é uma maneira de organizar a informação, beleza? Aqui no caso a gente vai organizar em tabelas, ó. E depois que a gente organiza esses dados, a gente precisa de um software, né, para automatizar, né, pessoal? O software é feito para automatizar as operações.
Então, o software que vai automatizar, né, a definição, recuperação e alteração dos dados em um banco de dados é o sistema gerenciador de banco de dados. Então é importante entender que banco de dados ele existe independente de tecnologia. Aí quando a gente adota uma tecnologia para automatizar as operações, para criar repositório para esses dados, manipular esses dados, aí nós estamos falando de um sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? No nosso curso aqui a gente vai usar o MySQL, beleza? Vamos lá. E para isso, pessoal, para fazer esse projeto de banco de dados, a gente vai passar pelos modelos. Então, primeiro a gente desenha o que é um modelo, né? O modelo é uma descrição formal da estrutura do banco de dados. A gente diz de maneira genérica que o modelo é uma descrição formal simplificada de uma realidade. Aqui no caso nós vamos trabalhar com banco de dados. Então, primeiro a gente desenha um modelo conceitual, né, que ele descreve a estrutura do banco de dados de forma independente de sistema gerenciador de banco de dados, independente de paradigma, nós vamos ver aqui, né, que nós vamos trabalhar aqui no paradigma lógico. O modelo lógico, a gente já está focando um paradigma, uma maneira de organizar essa informação. E o modelo físico, a gente escolheu um software para implementar essa solução. Pode ser o Oracle, o MySQL, SQL Server. Aqui no caso, nós vamos usar o MySQL, tá certo? Então, quando a gente começa um projeto de banco de dados, a gente começa pelo modelo conceitual, vai para o lógico e do lógico vai para o físico, beleza? Nós vamos fazer só um esboço aqui. Olha uma tentativa aqui simplificada de representação disso, ó. Aqui a gente tem uma pessoa, tá? E a gente quer desenvolver um sistema para armazenar dados dessa pessoa. Então a pessoa no mundo natural nos interessam apenas o CPF e o nome. Aí eu desenho o modelo conceitual, ó, modelo entidade de relacionamento, Peter Shen, beleza? Aqui nesse curso aqui nós vamos fazer uma breve revisão sobre isso, tá certo? Então aqui ó, a gente tem o CPF e nome. Aqui esse modelo conceitual ele é independente de paradigma, independente de SGBD. Aí eu vou para o modelo lógico. No modelo lógico, pessoal, eu já escolho um paradigma. O que eu vou usar para representar esse dado? Vou usar tabelas. Eu vou usar orientação a objeto, então eu vou usar classes. Então, ó, o mesmo modelo conceitual ele pode ser mapeado para modelos lógicos distintos, vai depender do paradigma. Aqui eu estou usando paradigma relacional, estou criando a tabela pessoa com CPF e nome. Aqui eu estou usando o paradigma O, eu estou usando a classe pessoa com os atributos CPF e nome, beleza? E por último aqui, que é o modelo físico, pessoal, aí eu já tenho um SGBD específico. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o MySQL. A boa notícia, pessoal, é que se você usar o SQL padrão ANSI, ele vai rodar em qualquer banco de dados relacional respeitável, tá? Qualquer banco de dados relacional comercializável, beleza? Então o modelo físico vai ficar a criação das tabelas. Só que o modelo físico não é só a criação de tabelas, aí seria um curso mais específico de SGBD. No modelo físico nós também temos que nos preocupar com quais arquivos vão armazenar dados e por aí vai. Então, como é que se cria índice, coisa e tal. Então o modelo físico vai além da criação das tabelas, vai toda a estrutura do SGBD. Por isso que a gente diz que é peculiar a cada SGBD. Embora o SQL para criar tabela seja comum em qualquer SGBD, mas a estrutura de índice, a estrutura física a gente diz do file system, né, dos arquivos que vão armazenar propriamente dito, são diferentes, tá certo? Então, exemplo prático, aqui eu criei o modelo Peter Shen para pessoa, aqui eu disse que era uma tabela e aqui eu estou criando o modelo físico, que vai ser particular de cada banco de dados. Agora, repito, se você usar o padrão SQL ANSI, pelo menos a criação das tabelas, ele vai rodar em qualquer SGBD relacional. Agora, a estrutura física lá do banco mesmo é peculiar, cada um tem a sua, beleza? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal, o modelo conceitual padrão aqui, um simplesinho. O que eu estou querendo dizer aqui? O cara observou um sistema lá onde pessoas dirigem carro. Então ele desenhou lá o que interessava. Então nós temos aqui as nossas entidades, pessoa e carro, que são as entidades do mundo natural sobre as quais desejamos armazenar informações. Aqui são os atributos das entidades. Então pessoa tem CPF, nome e sexo. O carro tem código, modelo e ano. Eles têm um identificador único para a gente separar, para a gente diferenciar todas as ocorrências de pessoa, por isso que a bolinha aqui está cheia, a gente diz que é o identificador único. E o carro também tem um identificador único aqui. E aqui tem um relacionamento dirige, né? Isso aqui, N para N, é a cardinalidade. Eu quero dizer que uma pessoa pode dirigir vários carros e um mesmo carro pode ser dirigido por várias pessoas, tá certo? Nós vamos discutir um pouquinho mais ali na revisão, na breve revisão sobre modelagem, beleza? Que é a próxima sessão, tá certo? Vamos lá, vamos entender o modelo lógico. A partir do momento que eu desenhei o modelo entidade de relacionamento, aqui eu vou trabalhar com banco de dados relacional. Eu falei para vocês, se eu trabalhasse com orientação a objeto, eu ia criar classes. Como é banco de dados relacional, eu vou criar tabelas. Então tá lá, ó, representa os dados em um banco de dados como uma coleção de relações. Tabela é sinônimo de relação, tá certo?
Cada linha é denominada tuplo, ó. Uma coluna é chamada de atributo, a tabela é chamada de relação, tá certo? A gente vai explorar muito isso na nossa revisão ali, que é a próxima sessão, tá certo? Então tá aqui, pessoal. Olha só, pessoa, que era a entidade lá, virou tabela, ó. Aí a gente diz agora que o atributo identificador se transformou em chave primária. Então a entidade virou tabela, os atributos viraram colunas e o atributo identificador virou chave primária, beleza? Tanto em pessoa quanto o carro. Ó, o carro aqui, ó, a mesma coisa, os atributos viraram colunas e o atributo identificador virou chave primária. E a dirige, pessoal, que era um relacionamento lá, virou uma tabela aqui no nível relacional, porque é um relacionamento N para N, que a gente vai explorar daqui a pouquinho em profundidade, com um pouquinho mais de profundidade na nossa revisão. E ele tem uma chave primária composta, ó. Essa chave primária aqui referencia CPF, essa aqui se referencia a código. Então nós criamos uma tabela para representar o relacionamento, beleza? Isso aqui é o modelo lógico. E no modelo físico, pessoal, o modelo físico eu vou lá e crio o script de geração do meu SGBD. Aqui a gente vai usar algumas ferramentas do MySQL, que é o Workbench, né? É uma ferramenta case que gera esse script aí depois da gente desenhar o modelo, tá certo? Então, pessoal, a gente viu aqui os três modelos, o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Apenas um exemplinho para a gente esquentar os motores, tá certo? Na próxima sessão eu vou dar mais alguns detalhes, tá certo? Grande abraço aí, pessoal. Não percam a próxima sessão. Até mais.